Olá, eu sou Vanessa, diretora do Núcleo de Educação Especial, e hoje nós vamos continuar a nossa conversa falando um pouquinho sobre a deficiência no nosso dia a dia. Na escola nós convivemos, com muitas crianças com deficiência e hoje eu trouxe para vocês algumas sugestões e possibilidades que vocês podem estar pensando aí no contexto escolar. A primeira particularidade que eu gostaria de conversar com vocês é relacionada às cadeiras, são relacionadas às cadeiras de roda, as crianças que usam a cadeira de roda. Qual é a forma correta, de pensar nessa postura, de pensar nessa movimentação? Se eu preciso tirar a criança de um espaço e levar para o outro, qual é a maneira adequada de fazer isso? Então, em relação ao sentar-se, a postura na cadeira de rodas, nós temos aí duas ilustrações que mostram muito bem isso. Uma criança ela não pode ficar sentada na cadeira de rodas toda torta. Existe uma postura adequada. Essa postura na cadeira de rodas, ela vai ajudar essa criança na respiração e na digestão. Ela fornece também para essa criança estabilidade, consegue distribuir da forma adequada o peso na cadeira de rodas para não ter ponto de pressão em nenhum lugar. Esses pontos de pressão, se eles são ocasionados, eles podem formar feridas, Então, existe uma forma adequada de estar sentado na cadeira de rodas. E aí, toda vez que vocês recebem a visita dos professores da itinerância, é muito bom pensar sobre isso. Será que essa criança está posicionada corretamente? Qual é o jeito certo? Essa cadeira tem alguns cintos que precisam ser usados para melhorar essa postura? Quando nós vamos levar a criança para um outro espaço, qual é a forma correta de descer a rampa com a cadeira de rodas? Então, aqui nós temos duas imagens que ilustram isso, Nós nunca vamos descer de costas, A gente vai sempre posicionar a cadeira de uma forma que a gente tenha segurança para aquilo que a gente tá fazendo, A gente vai, se a gente for de frente, essa pessoa pode sair da cadeira e estar numa posição ruim. E também vai ser mais difícil para a gente segurar essa cadeira, Se eu viro de costas e vou descendo, eu vou dar mais estabilidade para essa pessoa que está ali sentada, tá? Então, ao descer a rampa de cadeiras, ao descer rampas, a cadeira de rodas deve descer de costas. Outra coisa, quando eu vou mudar a pessoa de uma cadeira de rodas ou para uma cadeira de banho ou para um outro lugar dentro da escola, eu vou tirar da cadeira de rodas e vou colocar numa cadeira adaptada. É importante travar sempre a cadeira de rodas. Por quê? Porque se eu fizer a transferência e essa cadeira não estiver travada, eu posso derrubar a criança. Porque a hora que eu encosto nela, a cadeira vai para trás. Então, certifiquem-se de que toda vez que vocês forem colocar uma criança na cadeira de rodas, que ela está travada. Outra particularidade relacionada à cadeira de rodas, as crianças que usam cadeira de rodas, principalmente as crianças com paralisia cerebral, é a forma como a gente conversa com essas crianças. Nós sempre devemos estar numa postura de linha reta para olhar. Por quê? Porque algumas crianças com paralisia cerebral, por mais simples que seja a movimentação que ela realize, eu posso estar ocasionando a rigidez de algumas situações, Então, se a criança às vezes tem que levantar a cabeça para olhar para mim, ela já tem algumas dificuldades físicas que vão trazer para ela, por exemplo, a espasticidade. Ela vai ficar com os braços rígidos ou com a mão rígida. Qualquer movimento que ela tenha que fazer, seja o simples fato de olhar para você ou de virar para onde você está falando com ela. Essas imagens, elas mostram a forma adequada. Nós nunca vamos falar com uma criança de frente com ela em pé. Eu tenho que me sentar para ela conseguir ter essa visão correta. A mesma coisa quando eu vou fazer alguma intervenção. Eu vou ajudar uma criança a realizar uma atividade, eu não vou sentar do lado dela, eu vou sentar de frente para ela. Porque aí ela não tem que se movimentar para olhar para mim quando eu estou dando instrução. Então, essas são algumas situações para a gente pensar. Referente às crianças que utilizam as cadeiras de roda e são crianças com paralisia cerebral. Outra coisa importante
é em relação à locomoção das pessoas que são cegas, né? Quando a gente está ali de guia, vidente, a pessoa com deficiência visual é que vai definir onde ela vai segurar, né? Algumas preferem segurar, colocar a mão no nosso ombro, outras preferem o cotovelo, algumas seguram o punho. A pessoa com deficiência intelectual é que vai definir, né? A maioria delas prefere o cotovelo, né? E aí nós temos a imagem para mostrar isso. Quando nós vamos, por exemplo, subir ou descer uma escada, o guia sempre estará um degrau à frente, para que a pessoa guiada perceba e interprete os movimentos corporais. Então, sempre a gente vai estar subindo um degrau à frente, descendo um degrau à frente também. Na deficiência visual, nós incluímos, né, tanto as pessoas cegas quanto pessoas com baixa visão, né? Nem sempre a pessoa cega ou com deficiência intelectual, ela precisa de ajuda. O que nós precisamos é perguntar antes, né? Às vezes ela vai sentar, eu vou lá e quero posicionar ela na cadeira. Ela vai sentar, eu vou e puxo a cadeira e mostro onde é certo. Não, você precisa de ajuda? Onde está a cadeira? Às vezes eles perguntam, está aqui, você colocou a mão da pessoa aqui no encosto da cadeira ou no braço da cadeira, ele já vai ter uma noção do espaço que ele tem ali para sentar. Fique à vontade para usar palavras como veja, olhe. Às vezes a gente acha que a pessoa que tem a pessoa tem deficiência visual, então nós não podemos utilizar esse tipo de palavra. Mas nós podemos sim, né? As pessoas cegas, elas usam esse tipo de palavra também com naturalidade. E quando você for embora, né, você está num espaço e você vai sair, você avisa que você está saindo. Porque a pessoa assim, ela consegue perceber, né, que a conversa acabou, que você está deixando o espaço, ela não vai ficar ali falando sozinha. Essas são algumas coisas importantes em relação à deficiência visual. E aí eu trouxe, para vocês terem uma ideia, algumas imagens que mostram como as patologias elas afetam a visão de algumas pessoas, né? Então, as crianças que vocês atendem na escola, por exemplo, crianças que têm uma degeneração macular. Olha essa imagem da borboleta, né? Numa parte, a forma que nós enxergamos, numa parte, a pessoa que tem essa degeneração, ela enxerga um borrão, né? E aí ela não tem uma definição tão fácil dessa imagem. As crianças que apresentam glaucoma, né, que é a perda de visão periférica e uma área central de visão borrada. Olha a parte borrada, mais escura, como ela é periférica. Então, às vezes ela enxerga bem aqui na frente, mas não tem a noção de nada do que tem em volta, tá inteirinho borrado. Outra particularidade para a gente conhecer, a renopatia diabética, que nós também temos crianças nessas situações. A forma que enxerga, né? Cheio de borrão escuro, preto, cheio de manchas pretas. E a catarata. A catarata é quando a pessoa apresenta aí essa visão turva ou vaga, né? Nós temos também essa outra possibilidade, que é a retinose, uma outra patologia, e olha a forma que enxerga, né? É uma visão bem afunilada. E essa outra situação, que é a perda da visão central. Então, a criança olha, mas ela não enxerga o centro, ela está enxergando só a lateral. Por isso é importante a gente entender, né, como é essa deficiência, quais são as situações que podem afetar essa criança no ambiente escolar. Imaginem uma criança que tem esse tipo de visão. Ela vai precisar de ajuda para a locomoção. A gente não vai poder ficar trocando as coisas de lugar a todo momento. Às vezes eu preciso dessa ajuda na locomoção, por quê? Para a criança não sair trombando em tudo, né? São situações que nós precisamos entender como que essa criança enxerga. Outra questão é a deficiência auditiva ou a surdez, né? A deficiência auditiva, a maioria das crianças usam um aparelho auditivo e conseguem aí compensar um pouco da perda auditiva. E nós temos os casos de surdez, onde a criança utiliza somente a Libras. Nós temos na rede 2 escolas que são referências no atendimento da criança com surdez, né, que são das crianças que são usuárias de Libras, que é a escola Alceu Maroz e a escola Hilda Geni. Nessas escolas nós temos intérpretes de Libras e nós também temos professores bilíngues.
relacionado à pessoa com deficiência auditiva, o que seria incorreto? Seria incorreto dizer surdo-mudo, porque as pessoas surdas, elas não falam porque elas não aprenderam a falar, não porque elas são mudas, né? A maioria faz leitura labial, né? Mas isso não é regra. Quando nós desejamos falar com uma pessoa surda e ela não estiver prestando atenção, o que nós podemos fazer? Acenar ou tocar levemente no ombro dela, ela vai entender que eu estou chamando ela para uma conversa. Nós também temos que tomar cuidado com a velocidade da voz e com o tom da voz, né? Não é porque não escuta que eu vou falar gritando, ela está usando o aparelho auditivo. Se eu pronunciar corretamente as palavras de uma forma que não seja tão rápido, ela vai conseguir entender, porque ela vai estar sempre olhando na minha boca. Outra coisa importante é a gente estar sempre gesticulando, porque os gestos e as nossas expressões faciais são muito usadas por eles nessa questão de compreender melhor a comunicação. Também, o que é importante? Eu nunca falar e estar com algo na frente da boca, o que atrapalhe essa pessoa com surdez, né? De entender, de perceber os meus movimentos, principalmente aqueles que fazem a leitura labial. E também é importante a gente sempre manter um contato visual durante essa conversa. Por quê? Porque essas pessoas que usam a Libras, né, ou as pessoas que são surdas que usam a Libras, como eu falei para vocês, a expressão facial ela é muito importante. Elas não vão conseguir compreender no nosso tom de voz a nossa alegria, a nossa tristeza ou euforia. Elas vão compreender isso na nossa expressão facial. Então, toda vez que a gente está conversando, conseguir olhar para essa pessoa e ela vai conseguir perceber, então, as nossas expressões, né? Outra coisa importante é que quando a gente estiver conversando, sempre manter o contato visual. Por quê? Porque se eu tiro o contato visual, a pessoa pode entender que a conversa terminou. E aí ela sai do espaço, né? A gente não vai conseguir prosseguir a conversa. Essa é uma outra dica interessante para a gente pensar. Agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns sinais que são importantes a gente aprender, né? Mesmo que a gente não saiba a Libras, né, que é uma língua, como que é esse alfabeto utilizado, quais são alguns sinais, e para isso a gente vai contar com a ajuda da professora Noeli. Eu trouxe para vocês alguns sinais de cumprimento e sinais importantes assim para o dia a dia da escola, que é interessante vocês saberem, mesmo não tendo uma criança com deficiência auditiva na escola, porque às vezes a gente pode receber algum pai, uma mãe, né, um parente, e aí a gente consegue ter uma noção da Libras. Nós vamos iniciar com os cumprimentos. Oi. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Tudo bem? Qual é seu nome? Quando é a pergunta, o nome da pessoa, eu dirijo a mão virada para a pessoa. Quando eu vou falar o meu nome, eu volto a mão virada para mim, tá? Então, seu nome, meu nome. Alegre, feliz, triste. Agora nós vamos aprender o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E para finalizar, nós temos aqui algumas questões importantes relacionadas ao autismo, que é uma das deficiências que nós mais atendemos. Alguns símbolos do autismo são
a cor azul. E por que azul? Né? Pela incidência de caso maior entre os meninos. Existem hoje muitos estudos que falam da incidência em meninas também, né? Ser quase igual nessa comparação, mas o que a gente tem hoje em relação aos estudos, a cor azul ela foi utilizada e representa o autismo pela incidência, né? Por acontecer muito mais com meninos do que com meninas. Nós temos também essa fita, que é uma fita formada por quebra-cabeça, né? Que representa a diversidade das pessoas e das famílias que têm o transtorno, e as cores representam a esperança e a conscientização da sociedade. E o quebra-cabeça também é um outro símbolo do autismo. Por que o quebra-cabeças? Ele representa a complexidade do autismo, porque nós sabemos que dentre 10 crianças autistas, cada uma vai ser diferente da outra, né? Mesmo que sejam várias crianças do nível 1, por exemplo, todas elas são diferentes. Então, esses são alguns símbolos que são utilizados para representar o autismo. E para finalizar, eu trouxe essa frase, né? Não somos o que sabemos, somos o que estamos dispostos a aprender. E eu espero que vocês tenham conseguido relembrar, né, e até aprender algumas coisas relacionadas à pessoa com deficiência, que vocês possam utilizar esse conhecimento no ambiente escolar e melhorar a qualidade, né, do atendimento que é ofertado a todas as crianças, não só para a criança com deficiência. Muito obrigada pela atenção.